Bom dia, meus amores! Bom dia! Tudo bem com vocês? Sim! Olha só, vamos falar sobre os estados físicos da água e suas mudanças. Os diferentes estados físicos da água podem ser observados naturalmente no nosso planeta. A água dos rios e mares, por exemplo, está no estado líquido, certo? Já a água das geleiras está no estado sólido. E na atmosfera encontramos a água no estado gasoso. Frequentemente, essa substância pode mudar de um estado físico para o outro, a depender de fatores como a temperatura e a pressão também, certo? Os três estados físicos da água, tá? A água, ela é encontrada o quê? Em três estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. E ela é uma das poucas substâncias que podem ser encontradas naturalmente em seus três estados. O sólido, a água no estado sólido pode ser o que? Observada, por exemplo, nos polos, no pico das montanhas e nos icebergs, certo? Nesse caso, as moléculas de água estão bem próximas uma das outras. E a substância adquire forma e volume bem definidos. Já no estado líquido, a água é encontrada nos rios, lagos, mares, oceanos e nos lençóis subterrâneos. Essa é a principal forma como a água é encontrada no nosso planeta. A água no estado líquido, meus queridos, ela apresenta aquelas moléculas mais afastadas do que no estado sólido. E ela adquire a forma do recipiente que está contida. Você pode conferir essa propriedade ao observar a água em um copo dentro da sua garrafinha com água, certo? E quando no estado líquido ela adquire a forma do copo, e quando no estado sólido ela permanece com sua forma definida, certo? Já no estado gasoso, a água pode ser observada na atmosfera. Nesse caso, nós verificamos que suas moléculas ficam bem afastadas uma das outras, não possuindo nem forma, nem volume definidos. E mudanças de estado físico da água, que nós vamos ver agora. Quando a água passa de um estado físico para o outro, nós dizemos que ocorreu uma mudança de estado, correto? E essa mudança ocorre devido a variações na temperatura ou na pressão em valores específicos. A água, por exemplo, ela passa do estado sólido para o líquido a 0 graus, a uma pressão de 1 atm, certo? Já na fusão, a passagem de uma substância do estado sólido para o líquido, para que isso ocorra, é necessário o quê? Que a substância ganhe calor. E a fusão pode ser observada quando vemos o gelo derretendo. Já na vaporização, que é a passagem da substância do estado líquido para o gasoso, isso ocorre o quê? Essa substância deve ganhar calor, e a vaporização que ocorre de 3 maneiras: a evaporização, a ebulição e calefação. A primeira é uma vaporização, que ocorre de maneira mais lenta. Um exemplo é quando colocamos uma roupa no varal para secar. A segunda, por sua vez, é mais rápida que a anterior, sendo observada a formação de bolhas. Pode ser conferida quando colocamos uma água para ferver. E já no terceiro caso, ocorre de maneira mais rápida do que as outras formas. Quando uma gota de água cai sobre uma chapa, por exemplo, uma chapa quente, podemos observar o que? A calefação, certo? Na solidificação, que é a passagem de uma substância do estado líquido para o sólido, para que essa passagem ocorra, é necessário que a substância perca calor e não ganhe. E quando a água está no estado líquido, forma o gelo no freezer, certo? Então, nós estamos observando uma solidificação. Já na condensação, também chamada de liquefação,
ocorre quando uma substância passa do estado gasoso para o líquido, perdendo calor. A condensação ela é responsável pela formação das chuvas. Nós temos também a sublimação, que acontece quando uma substância passa diretamente do estado sólido para o gasoso. O processo inverso, ele recebe o nome de ressublimação, ou também pode ser chamado de sublimação. Vamos agora falar sobre o ciclo da água, que ele é fundamental para garantir que a água circule pelos seres vivos e pelo meio ambiente. Esse ciclo ele permite que a água seja disponibilizada para diversos processos e, posteriormente, possa ser reutilizada. Dentre os principais processos que ocorrem no ciclo da água, nós podemos destacar a evaporação da água, devido à ação do sol, a condensação do vapor de água e a formação das nuvens, tá bom? E precipitação. Nas etapas do ciclo da água, nós temos o que? A energia solar. Ela funciona como um grande motor, certo? Para a ocorrência do ciclo da água. É essa energia que provoca a evaporação da água. Vocês sabiam disso? A evaporação da água dos rios, lagos e oceanos. O sol, ele também promove a transpiração das plantas e dos animais. O vapor de água, ele é liberado nesses processos, correto, meus queridos? Que fica na atmosfera e sobe para as camadas mais altas, em grandes altitudes. A temperatura local é mais baixa, fazendo com que o vapor de água condense-se e forme as nuvens. Diferentemente do que muitos pensam, as nuvens, meus amores, nada mais são do que pequenas gotículas de água. Com o tempo, a nuvem torna-se o quê? Cada vez mais carregada. Até que a água cai em forma de chuva, que é a precipitação. E vale destacar também, meus queridos, que a água, ela pode ser liberada na forma de neve. Vocês sabiam disso? Ou granizo. A chuva, ao atingir a superfície terrestre, ela pode seguir diferentes caminhos, né? A água, ela pode, por exemplo, acumular-se em rios, lagos e oceanos e também se infiltra no solo, tornando-se parte dos lençóis subterrâneos, tá bom? A água presente na superfície terrestre, meus amores, pode também ser usada pelos seres vivos. Podem ser usadas pelos animais, por exemplo, né, que utilizam para sua hidratação. As plantas, por sua vez, fazem-no por meio da absorção pelas raízes que elas possuem. A água utilizada por esses seres vivos, meus amores, retorna para o ambiente posteriormente. E além da transpiração, os animais podem devolvê-la ao ambiente pela urina, fezes, respiração e decomposição. Já nas plantas, elas também liberam a água por meio da transpiração, que é a gutação, eliminação da água no estado líquido pela planta. E a decomposição também. Vamos falar agora da importância do ciclo da água. O ciclo da água é importante, pois ele garante que a água circule constantemente pelo nosso planeta. Imagine uma situação. Os animais, eles consumem o quê? Eles consumem os alimentos, né? E retornam para o meio ambiente. Com o tempo, essa importante substância não existiria mais no nosso planeta e, consequentemente, não haveria mais vida. Como sabemos, a água ela é fundamental para qualquer ser vivo, uma vez que ela faz parte da composição do nosso corpo, o corpo humano, não é verdade? E ajuda no transporte de substâncias e participa de reações químicas importantes, muito importantes. O ciclo da água é importante para a sobrevivência de todos os seres vivos do planeta. E não podemos esquecermos de que o ciclo da água ele é fundamental também para a economia.
a produção de energia e a agricultura, por exemplo. São dois ramos da economia extremamente dependentes das chuvas. Certo, amores? Então, por hoje é só. Qualquer dúvida... Então, amores, olha só. O dever de casa de hoje, certo? É na página de número 11. Vocês vão fazer o que na página de número 11? Vocês vão recortar e vão seguir o passo a passo, tá? Na página de número 15, vocês vão ler esse textinho e vão responder essas questõezinhas aqui. No Saiba Mais, vocês vão ler essa história em quadrinhos, certo? Aí nós temos, na página de número 16, falando sobre a geração de energia, né? Que é a energia elétrica, ela é usada o quê? Para iluminar, sim ou não? Para iluminar o quê? Os ambientes, né? Nossa casa, nossa sala de aula, para ligar todos os eletrodomésticos, carregar o aparelho celular, correto? Então, aí tá explicando sobre a geração de energia, tá? Aí na próxima página está falando sobre a agropecuária e indústria, certo? A agropecuária nada mais é do que um conjunto de práticas relacionadas ao quê? Ao cultivo de quê? Cultivo de plantas, certo? E a pecuária, ela está relacionada ao cultivo de quê? Dos animais. Cultivo não, perdão, a criação dos animais, né? Porque nós não vamos cultivar os animais, nós vamos criá-los. E ambas essas práticas, meus queridos, são para atender o consumo de quem? De nós, seres humanos, certo? Muito bem. Ou fornecer matérias-primas para a fabricação de diversos produtos, que todos nós sabemos que alguns animais é retirado ali a pele, né, deles para poder consumir bolsas ou calçados, tá bom? Aí vocês vão ler também, fazer a leitura na página de número 18, Saiba Mais. Nós temos aqui no Saiba Mais falando sobre a água invisível como produção dos alimentos, tá bom? E também essa água invisível pela produção de até celulares e pode reduzir as reservas da água. Aí vocês vão ler esse Saiba Mais. Vão fazer a atividade da página 20 e da página de número 21. Na página de número 20, tá pedindo para vocês observarem essa ilustração aqui, tá bom? Vocês vão observar essa ilustração. E essa ilustração está de forma simplificada. O caminho que a água percorre até chegar nas nossas casas. Aí vocês vão enumerar, tá bom? As etapas do tratamento, tá bom? Vão responder as questões de número 2 e 3. Olha só, na 2, explique como ocorre a produção de energia elétrica com o uso da água. Gente, a água, ela é represada o quê? Ela é represada e quando ela é liberada, ela desce por um canal. Que canal é esse? Esse canal, ele vai girando umas pás, certo? De uma turbina bem gigante. Aí o que acontece? Essa turbina, ela se conecta a um gerador que transforma a energia usada para movimentá-la em energia o quê? Em energia elétrica, certo? Então tá. Aí na 3, pensando que existe um gasto de água para produzir tudo aquilo que consumimos, de que forma podemos evitar o desperdício dessa água invisível? Essa água invisível que está lá no Saiba Mais, tá bom? Olha só. Vou dar aqui alguns exemplos, ó. Antes de nós fazermos qualquer tipo de compra, meus amores, nós devemos sempre refletir sobre a necessidade de adquirir um novo item. Realmente há necessidade de adquirir esse item? Você tem realmente necessidade desse item?
tá? Nós temos o quê? Quando nós fazemos a diminuição do consumo, nós evitamos o impacto negativo da produção de novos itens, certo? Fazendo isso, automaticamente o quê? Diminui a quantidade de água retirada do ambiente, correto? Vocês fazendo a leitura aí da água invisível, vocês vão entender mais do que esse exemplo que eu falei. Na página de número 21, tá explicando, agora eu sei o que a tia já falou. Vocês vão desvendar, ó, essa frase, vão copiar a frase, vão substituir as imagens e vão colocar aqui. No agora eu sei, está falando que a água é um dos componentes mais importantes do nosso planeta. Nós já vimos isso, certo? Nós também vimos que a água circula na natureza e ela pode ser apresentada no estado sólido, líquido e gasoso. Nós também vimos que o tratamento da água ele é fundamental para obter uma água potável, uma água saudável, certo? Para o consumo. Nós também vimos que os principais usos da água são para o consumo residencial, geração de energia, agropecuária e indústria. E nós também vimos que tudo que usamos, vestimos e comemos utiliza água para ser produzido, certo? Então, qualquer dúvida pode me procurar, ó. Beijo, beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau. Falou!